Hoje estamos analisando um caso do século XX, então sente-se enquanto vamos para os Estados Unidos da América. Madeleine Webb nasceu em Stillwater, Oklahoma, no terceiro dia de junho de 1912. Ela era filha única e seus pais, chamados William e Vera, frequentemente mimavam sua filha, garantindo que Madeleine tivesse uma infância agradável e confortável. Na escola, ela adorava se apresentar e frequentemente se levantava na frente da classe para ler ou cantar. Ela também se juntou ao grupo de artes cênicas Glee Club. Professores e colegas logo notaram que Madeleine era uma atriz muito boa, e um de seus professores a descreveu como a aluna mais talentosa que ela já havia ensinado. Madeleine cresceu e se tornou uma jovem mulher muito bonita, e quando terminou a escola, foi estudar na Universidade Estadual de Oklahoma. As coisas então começaram a ficar um pouco mais difíceis para ela, pois seu pai morreu em 1930 e sua mãe não conseguiu fornecer o apoio financeiro que ela havia desfrutado anteriormente. Mas Madeleine estudou muito e se formou em 1933. Após a formatura, ela pensou sobre o que queria fazer a seguir, mas foi uma surpresa para a maioria das pessoas quando ela fugiu com seu namorado, chamado Ed Roy King, e se casou. O casamento não durou muito tempo e dentro de um ano, após caminhar pelo corredor, Madeleine pediu o divórcio. Agora focada em seu futuro e querendo um novo começo, ela disse à sua mãe que iria seguir seu sonho de se tornar uma atriz ou modelo e que iria para Hollywood. Sua mãe era muito contra essa ideia e achava que sua filha deveria ficar na pequena cidade de Stillwater. Ela sabia que muitas jovens sonhavam em se tornar atrizes e modelos famosas, mas estava muito ciente de que poucas delas realizariam seus sonhos de se tornar uma estrela. Madeleine sabia, no entanto, que seu pai a teria apoiado. Ele sempre admirou a ambição dela e a considerava muito talentosa. Então, em 1936, contra o conselho de sua mãe, ela partiu para Hollywood. Madeleine logo descobriu que tentar se dar bem em Hollywood era extremamente difícil, e embora fosse uma jovem muito bonita, havia muitas outras mulheres belas compartilhando as mesmas esperanças e sonhos. Ela conseguiu alguns pequenos trabalhos como modelo, mas após 3 anos sem conseguir seu grande avanço, ela deixou Hollywood e foi para Nova York para tentar o sucesso na Broadway. As coisas eram tão difíceis em Nova York. Cada papel era disputado por muitas atrizes bonitas e talentosas, e embora Madeleine conseguisse algum trabalho dançando e modelando, ela ganhava a maior parte de sua renda trabalhando como garçonete. A vida estava ficando muito difícil para ela. Ela estava agora se aproximando de seu 30º aniversário e, às vezes, desejava estar longe das grandes luzes da cidade e de volta à pequena e pacífica comunidade de Stillwater. Mas Madeleine não voltou para casa. Em vez disso, ela ficou em Nova York, se agarrando à mais tênue esperança de estrelato. Então, em 1942, ela conheceu um homem chamado Elie Chambran. Ele era muito parecido com ela, pois também sonhava com fama e estrelato. Por um período, ele foi cantor de big band em um cabaré de Long Island. Quando o clube fechou, ele começou a trabalhar para seu tio, chamado Murray Herschel, em seu negócio de joalheria. O negócio, no entanto, não tinha a melhor reputação, e quando Eli foi preso, sua esposa o deixou e ele ficou solteiro e desempregado. Ele tentou novamente encontrar trabalho na banda, mas a competição era dura. Mas justo quando ele pensou que nada estava dando certo para ele, ele conheceu Madeleine e eles logo se tornaram um casal. Madeleine e Eli começaram a viver juntos, mas sem dinheiro, passavam o tempo hospedados em hotéis baratos, dos quais muitas vezes saíam sem pagar a conta. Então, sem trabalho, sem dinheiro e sem lugar para ficar, Eli voltou para sua vida de pequenos crimes. Eventualmente, o casal acabou em um hotel chamado Sutton. Eles se registraram usando os nomes Sr. e Sra. Leopold. Ele deu um anel de diamante a Madeleine, afirmando que seu casamento tinha terminado e que logo estaria divorciado. Ele começou a apresentá-la como sua noiva. Madeleine estava profundamente apaixonada por Eli e parecia confiar cegamente nele. Ele tinha um amigo.
chamado John Cullen. Ele era um criminoso de pequena monta que vivia se metendo em problemas com a polícia. Ambos os homens estavam achando a vida difícil. Eles não achavam emprego devido à economia fraca dos Estados Unidos da América. O país acabara de entrar na Segunda Guerra Mundial e os bares e clubes já não atraíam mais os visitantes que tinham nos anos anteriores. Eli e John não eram estranhos ao crime de pequena escala e, em desesperada necessidade de dinheiro, elaboraram um plano para cometer um roubo. Eli recordou que Madeleine conhecera recentemente uma senhora patrona de um teatro. Ela tinha 52 anos e seu nome era Susan Reich. Ela era filha de um dos industriais mais ricos da Polônia e havia chegado em Nova York no dia 5 de setembro de 1939, 4 dias após o início da Segunda Guerra Mundial. Eli a considerava um alvo fácil e elaborou um plano para roubá-la. No sábado, 21 de março de 1942, a tia idosa de Susan, Elisa, atendeu o telefone em seu apartamento. Uma mulher pediu para falar com Susan, mas foi informada que ela não estava no momento, então ela pediu à tia de Susan para transmitir uma mensagem. Ela disse que era a atriz Madeleine Webb e que havia se casado recentemente, então estava convidando alguns de seus amigos para conhecer seu marido e havia organizado um almoço em seu apartamento em um hotel Sutton e gostaria muito que sua amiga Susan se juntasse a eles. A tia de Susan deu a mensagem à sua sobrinha e ela foi ao apartamento onde Madeleine e Eli estavam hospedados, mas ela não voltou para casa. 2 dias depois, seu marido ligou para a polícia e relatou o desaparecimento de sua esposa. Os detetives entrevistaram o marido e a tia de Susan e depois foram para o Hotel Sutton. Eles entraram no quarto e encontraram Susan Rake morta no chão, com as mãos amarradas e a boca coberta com fita adesiva. Um lenço estava amarrado em seu pescoço e um anel de diamante e um relógio caro estavam faltando. A senhora que escapou das atrocidades na Europa foi encontrada morta em um quarto de hotel em Nova York. Uma investigação de assassinato foi iniciada, liderada pelo detetive muito experiente Thomas Tunney. O gerente do hotel disse a ele que o casal que ocupava o quarto havia saído no dia anterior e não havia retornado. Eles descreveram Madeleine como uma bela senhora em seus 30 anos e Eli como um cavalheiro alto, magro e bem vestido. A polícia presumiu que o casal havia usado nomes falsos para assinar o registro do hotel, então a busca pela identidade do casal, que se autodenominavam Sr. e Sra. Leopold, começou. Encontrando a identidade deles, levou muito menos tempo do que o detetive Tunney havia previsto, pois depois que os jornais relataram a história, e sabendo que o tio de Eli, Murray Herschel, era conhecido por lidar com joias roubadas, a polícia fez uma visita a ele. Ele disse à polícia que sabia que seu sobrinho estava planejando um roubo, e depois de fechar um acordo com o detetive Tunney, ele revelou a identidade de Madeleine e contou tudo o que sabia sobre o plano deles. Ele disse que havia concordado em se livrar das joias roubadas, mas não sabia que eles planejavam matar Susan, e além de concordar em vender os itens, não teve participação no crime. A polícia obteve fotos de Eli de seu arquivo policial e de Madeleine de uma agência de modelos e mostrou-as ao pessoal do Hotel Sutton. Eles confirmaram que as fotos eram do casal que se autodenominava Sr. e Sra. Leopold, e a polícia então começou a tentar rastrear John Cullen, Eli Schomburn e Madeleine Webb. Madeleine e Eli foram logo encontrados em um hotel no Bronx, e quando seu quarto foi revistado, a polícia encontrou as joias roubadas da vítima. Alguns dias depois, John Cullen foi preso. Os 3 foram entrevistados separadamente. Madeleine disse ao detetive Tunney que Eli nunca discutiu seus negócios com ela e que ela não tinha conhecimento do crime. Ela disse que não sabia que o dinheiro que ele ganhava era de roubar pessoas. Eli, Shomron e John Cullen também disseram ao detetive que Madeleine não sabia nada sobre o plano deles, mas a polícia não estava convencida. Ela era uma senhora inteligente com educação universitária e deve ter sido cúmplice no crime. Levando tudo em consideração, eles acusaram todos os 3 de assassinato. O julgamento gerou muito interesse da imprensa e no tribunal, Madeleine não decepcionou. Ao entrar no tribunal, todos os olhos pareciam se concentrar nela, uma bela e graciosa senhora que
estava sendo julgada por assassinato. Ela finalmente encontrou a fama e a notoriedade que tanto procurava, mas de uma maneira muito diferente da que ela sonhava. A história certamente iria ajudar a vender alguns jornais. Ela negou qualquer conhecimento do crime e tanto John quanto Eli confirmaram suas declarações, mas o tio de Eli disse que ela era cúmplice e que Madeleine havia feito a ligação telefônica que foi atendida pela tia da vítima, Elisa. Quando a tia Elisa foi questionada, ela disse ao tribunal que tinha certeza de que era Madeleine quem havia ligado, pois a voz era a mesma. Madeleine continuou negando ter feito a ligação ou ter conhecimento do crime. Eli e John já haviam dito ao tribunal que ela não havia feito a ligação e disseram que foi feita pelo tio de Eli, Murray Herschel, que eles disseram ser muito bom em imitar a voz de uma mulher. Eli acrescentou que havia enviado Madeleine para fazer compras no dia do crime e no quarto do hotel só estavam a vítima e seu tio. Ele disse que John Cullen também não estava lá. Ele continuou a contar ao tribunal que apenas planejava roubar a senhora, mas seu tio a atingiu, cometeu o crime, entrou em pânico e, quando foi interrogado pela polícia, fez um acordo com eles para incriminar os outros 3. No tribunal, Madeleine testemunhou que na noite do assassinato encontrou Eli nas ruas e ele disse que havia sido expulso do hotel por falta de dinheiro para pagar o quarto. Isso não era um acontecimento incomum, então Madeleine não se surpreendeu com a notícia e juntos eles se mudaram para outro hotel. Mas Madeleine não ajudou seu caso quando começou a gritar com o advogado de acusação porque estava desconfortável com sua linha de questionamento. Eventualmente, a acusação admitiu que Madeleine não estava no hotel durante o crime. No entanto, eles disseram que consideravam que ela estava ciente do plano e igualmente responsável. A imprensa estava fascinada pelo caso. Eli e Madeleine pareciam se exibir para eles, mostrando seus sentimentos um pelo outro durante o julgamento, que foi constantemente interrompido enquanto o casal gritava palavras de apoio um ao outro. Quando o julgamento terminou, o júri foi enviado para deliberar. A imprensa sentou-se ansiosamente na galeria, pronta para relatar o veredicto, e quando o júri retornou, parecia levar uma eternidade para o encarregado dizer as palavras que eles consideraram os réus, Eli Shomron, John Cullen e Madeleine Webb, culpados de assassinato. O encarregado continuou a dizer que o júri recomendou misericórdia para Madeleine. O juiz Jonah Goldstein então condenou Eli e John à morte pela cadeira elétrica e condenou Madeleine à prisão perpétua sem liberdade condicional. A imprensa deixou o tribunal em frenesi e no dia seguinte os jornais estavam cheios da história. Madeleine foi enviada para a prisão feminina de Westfield. No início, ela achou a vida difícil e nos 2 primeiros meses mal falou com alguém e passava-te a maior parte do tempo chorando em sua cela. Eli e John foram enviados para a prisão de Sing Sing, onde, no dia 29 de abril de 1943, Eli recebeu sua última carta de Madeleine. Ele leu cuidadosamente antes de entregá-la ao diretor para ser destruída, e então ele e John Cullen foram executados na cadeira elétrica. Com o passar do tempo, Madeleine se adaptou à vida na prisão. Ela era uma mulher bem instruída e começou a passar seu tempo ensinando as outras detentas, algumas das quais não sabiam ler ou escrever. Ela também trabalhava na biblioteca da prisão e dirigia peças para as detentas. A superintendente da prisão, Lillian Fish, disse que Madeleine desenvolveu uma ótima maneira de lidar com as pessoas e um interesse profundo e sincero em ajudar os outros. Os advogados de Madeleine pediram liberdade condicional, alegando sua reforma na prisão, mas a brutalidade do crime fazia com que cada pedido fosse negado. No entanto, em 1967, a liberdade condicional foi finalmente concedida e Madeleine deixou a prisão e retornou à sua cidade natal, Stillwater. Ela cuidou de sua mãe idosa, que gastou boa parte das economias com as despesas jurídicas da filha. Ela também trabalhou com organizações comunitárias locais. Sua mãe viveu até os 90 anos, passando os últimos 12 com sua filha. Ela morreu em outubro de 1979 e 4 meses depois, no 1º de fevereiro de 1980, Madeleine Webb morreu de câncer.
Ela tinha 67 anos. Ela morreu proclamando sua inocência, nunca tendo admitido qualquer participação no assassinato de Susan Reich. Olá a todos, obrigado pela atenção. Como de costume, por favor, deixem qualquer feedback ou comentários que possam ter e eu verei vocês no próximo caso breve.